Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma live aí com o Oswaldo Awok, né? Essa Awok News, essa live que está trazendo tanta informação para os nossos clientes. E o pessoal tem elogiado bastante. Oswaldo, tudo bem contigo? Bom dia, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, firme e forte. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Exatamente, vamos em frente, Oswaldo. Em cima, não tem, temos que seguir, né? Temos que seguir. Temos Haja que seguir. ventos e tempestades, temos que seguir. Vamos, vamos seguindo. Vamos seguindo. Oswaldo, a gente está aqui para falar hoje de uma coisa muito importante aí sobre que é o ponto focal. É um nome assim que é usado na implantação de projetos, né? Que é o ponto focal. O ponto focal, quando a gente pensa em ponto focal, a gente pensa naquele ponto que a gente direciona o nosso olhar, né? O centro das atenções, mas conta para a gente, você que tem aí já 32 anos no desenvolvimento de RP, né, nessa criação da OC, e tanto tempo já em implantação de sistema, que sabe a importância desse ponto focal dentro da empresa. Conta para a gente um pouco aí o que é esse ponto focal. Bom, o ponto focal, ele exerce uma espécie de liderança dentro da empresa, uma liderança, é um líder do projeto, né? Então, ele não é necessariamente o responsável pelo projeto, mas ele é um mediador muito forte entre a equipe técnica de implantação e a empresa, né? Porque tem que ter um meio de interlocução, né? Porque vai haver muitos conflitos e vai haver discussões de soluções, discussões de prazo, de cronograma, então tem que ter um canal único de interlocução, porque senão fica muito difícil. Se a equipe técnica tiver que interagir, negociar com cada departamento, o projeto fica muito moroso e ele é muito sujeito a ter interrupções, né? Porque vão ser muitas opiniões que pode gerar conflito e o projeto não andar. Então, assim, o ponto focal é o que você diz, é uma pessoa única, né? Que exerce essa liderança, que ele é nominado pelo patrocinador, pela diretoria, né? É uma pessoa de confiança, é uma pessoa assim que tem trânsito dentro da empresa e conhece a empresa, né? Então, o que é o ponto focal? É o cara que vai cuidar de prazo, né? Cronograma, é o cara que vai olhar a solução adotada, é o cara que vai interagir com os key users. Key users são os usuários chaves de cada departamento. Ele vai interagir com essas pessoas, ele vai fazer gestão de conflito, que vai ter. Projeto sem conflito, para mim, não é projeto, né? Porque, assim, projeto entende-se mudança. Não existe mudança sem conflito, pessoal. Quando não tem conflito, é que não está havendo mudança. Tenho certeza disso. Ele vai olhar, em certos momentos, discutir custos, com uma interlocução, não que ele seja o cara de custos, mas ele vai. A empresa pode nominar alguém para olhar custo, parte financeira, né? Mas na negociação final, muitas vezes ele que faz esse papel, né? É o cara que vai ter que ter a visão do que mediar o equilíbrio entre o ideal e o que é prático. Nem sempre o ideal é o melhor caminho, às vezes você tem que adotar uma solução prática. E aquele que vai ponderar, né, as diferentes soluções, os conflitos, né, vai negociar soluções, né, com a equipe técnica, porque às vezes é uma solução difícil, é uma solução que leva tempo, é uma solução que vai custar mais. Então, ele vai fazer esse meio campo. Entenda que ele não é o fim, ele é um meio, ele é um canal de comunicação entre o que a empresa precisa e o que a equipe de implantação vai poder entregar. É mais ou menos isso. Legal. Ele é mais ou menos o cara que vai dar o equilíbrio aí, né? Exatamente, exatamente. Ele é muito importante. É importante que essa pessoa tenha credibilidade, né, da empresa, né? Porque não é que ele vai defender a empresa simplesmente, ele vai defender o que é melhor para a empresa, ele vai defender o projeto. Ele tem que fazer o projeto chegar até o fim, chegar ao máximo possível dentro do prazo e atender pelo menos 80%.
100% é o ideal, não existe. Infelizmente, não existe, né? Ele vai tentar atender o máximo possível. É aquela coisa entre o ideal e o prático, né? O idealismo dentro de um projeto, ele é aquele projeto que nunca acaba. Então, não é bom para a empresa, porque a empresa tem que andar para frente. Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, uma coisa que é bastante importante, né? É essa definição do ponto focal, né? Essa definição adequada do ponto focal. E no momento inicial do projeto, né? Assim, nossa vivência aí com implantação de RP, a gente não só a OC, mas os players de RP fazem uma reunião de abertura e nessa reunião de abertura é definido o ponto focal, né? Oswaldo, como definir esse ponto focal? Quem é o melhor cara para esse ponto focal? Você falou que ele tem que ter elo de ligação, que ele tem que ter confiança, credibilidade, mas, assim, características desse cara. O que você teria para dizer para a gente de características dele, de como definir esse cara, para que os nossos clientes possam definir certamente esse ponto focal? Aqui também vale aquela coisa que o ótimo é inimigo do bom e é difícil ter o ponto focal ideal. Eu vou tentar traçar o ponto focal ideal e depois eu vou elencar aquilo que é mais crítico, porque um ponto focal com todas as características desejáveis também às vezes não tem essa pessoa na empresa. E existe casos também que a empresa contrata uma pessoa externa para ser o ponto focal. Isso não é muito incomum. Contrata uma consultoria e a consultoria exerce esse papel quando às vezes não tem essa pessoa dentro da empresa. Às vezes não tem. Você olha para dentro, não tem, tá todo mundo correndo, ninguém tem tempo, porque essa pessoa vai ter que ter tempo para o projeto, né? Então, o que seria esse ponto focal? Primeiro ponto, ele tem que ter boa visão do negócio do cliente. Ele tem que entender do negócio do cliente, porque ele vai discutir soluções. Se ele não entender nada do negócio do cliente, vai ficar bem difícil ele discutir o que é bom e o que é ruim. Claro que ele pode interagir com os key users, mas aquele senso do que é importante para o negócio ele tem que ter. Ele teria que ter uma boa visão do processo, de integração entre vendas, produção, finanças, estoque, compras com finanças. Ele tem que ter uma visão, não precisa ser uma visão detalhada, micro, mas ele tem que ter uma visão macro de dependência entre subprocessos, né? Porque, na verdade, uma empresa é uma cadeia de vários subprocessos, né? E esses subprocessos têm uma larga dependência entre eles. Então, quando um para, todos param de uma forma ou de outra, né? Então, ele tem que ter essa dependência, né? E uma empresa tem gargalos, né? Ele tem que identificar esses gargalos, porque os maiores gargalos são os primeiros pontos de solução a serem atacados. Então, ele tem que ter essa visão. Tem que ter bom trânsito entre os departamentos, é o lado mais político, né? Ele tem que ter é uma pessoa que tem trânsito, é uma pessoa que tem boa interlocução, porque ele vai interagir com os key users, vai interagir com as pessoas para discutir soluções, discutir caminhos, né? Tem que ter boa capacidade de negociação, porque vai ter conflito de ideias, quero isso, quero aquilo, pode isso, pode aquilo, ele vai ter que negociar todo o tempo, seja internamente, seja com a equipe técnica contratada para fazer a implementação, né? Boa capacidade de ponderar, né? Tem que saber ponderar, tem que ter boa capacidade de gerir conflitos, porque vai ter conflitos, faz parte da mudança ter conflitos, né? Faz parte, é inerente, né? E finalmente tem que ter bom senso. Esse é um ponto muito importante, porque ele vai ter que conciliar opiniões, ideias e necessidades diferentes, né? Então, assim, vai Certo. ter coisa que ele vai ter que elencar prioridades, só que às vezes tem 5, 6 departamentos, uma lista enorme de prioridade, né? Como é que ele concilia e pondera e negocia? Então, ele tem que ter bom senso aí, é importante ter essa visão. Então, esses são os pontos ideais, assim,
que a empresa tem que almejar na hora de elencar. É claro que muitas vezes você não consegue identificar uma pessoa com todos esses atributos. O principal, eu diria que vamos pegar os principais. Principais, assim, primeiro, boa visão do negócio do cliente. Então, se nós estamos falando em atender a necessidade da empresa, os processos dela, ele tem que ter boa visão dos negócios do cliente. Tem que ter boa visão dos processos, né? E boa capacidade de negociação, porque o resto, ponderação, tem a ver com negociação, né? Então, os 3 pontos eu diria que são mais críticos aí, que seria assim, bons conhecimentos do negócio do cliente, boa visão de processo e boa capacidade de negociação. Então, aí o resto Perfeito, vem Oswaldo. por decorrência. Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, é bacana o que você falou aí dessa questão, dessa importância do ponto focal. Agora, o que eu fico pensando aqui, né? Poxa, muitas vezes é complicado para o cara seguir com um projeto de implantação do RP, porque às vezes ele não tem essa pessoa, ou às vezes ele, gestor, diretor, tudo mais, é a própria pessoa, e ele não tem tempo suficiente. Oswaldo, como é que a OC consegue ajudar os nossos clientes nesse quesito? Bom, a gente tem essa consciência, nosso foco é a pequena e média empresa, né? Esse é um cenário bastante comum, né? Como contratar fora é muito caro, a pessoa resolve com o que tem em casa. E às vezes o que tem em casa não tem um ponto focal com todas as características que a gente espera que tenha, certo? Então, na nossa metodologia, a gente já considera esse ponto, né? Porque em alguns momentos o nosso consultor ele vai e sugere, baseado nas boas práticas, porque ele sabe que aquela solução não está ali dentro, ou não consegue ter essa visibilidade, né? Quando tem conflito muitas vezes o conflito de prazo, né? Aquela coisa que talvez não tenha um fundamento, a gente vai até um ponto da discussão, e em determinado ponto a gente acaba compensando de outro lado, seja trazendo essa solução para eles e aí negociando outras soluções, né? Ou às vezes postergando, entregando algumas coisas que não estavam previstas e postergando outro para uma fase 2, ou às vezes entregando as duas coisas. Isso faz parte da parceria, né? Nem todo projeto que a gente implanta, uma boa parte dos projetos que a gente implanta não é rentável. Essa que é a verdade, né? Porque a OC tem aquela coisa do compromisso de entregar, né? Mesmo que a gente é comum a gente encontrar projetos com muitos conflitos, porque a empresa às vezes não está bem resolvida nos processos dela. Às vezes ela não sabe pedir, né? Às vezes o usuário está pedindo que é bom para ele, mas às vezes aquilo não é bom para a empresa, para o negócio, mas é bom para ele. Às vezes aquilo que é prioridade para uma área e a área tem maior capacidade de negociação, ele puxa e desequilibra as outras áreas. E a gente a todo tempo, nossa consultoria é instruída para negociar isso aí, para tentar equilibrar esses fatores. E às vezes, em alguns casos, a gente envolve a diretoria, não tem jeito, porque às vezes a gente fica numa situação sem muita saída, né? É muito comum a gente ser, em determinados momentos, ser refém de todo um processo, né? Mas a gente entende que é a realidade da pequena empresa, a gente se especializou nisso, né? E vou te dizer uma coisa: não existe um projeto igual ao outro. Todo projeto tem uma boa surpresa, mas a gente está acostumado com isso, a gente sabe que vai acontecer, a gente já trata isso, mas a gente sabe que às vezes o projeto chega naquele bojo de conflito, de reclamação, mas a gente sabe que lá na frente tudo vai acalmar e vai dar certo. Eu já vivi projetos assim, em que eu acabei entrando pessoalmente no projeto, tinha que ficar fazendo um papel de calma, vai dar certo, né? Mas naquele momento parecia uma guerra. Mas lá na frente deu tudo certo, a calma, a empresa está rodando, né? É, e o detalhe, na maioria das vezes não aumentou muito o custo do projeto ou não aumentou nada o custo do projeto.
em boa parte a gente acaba assumindo, né? Como a gente faz projeto fechado é isso, né? Quando dá tudo certo, que é a minoria das vezes, a gente tem alguma margem de lucro, né? Quando não dá muito certo, a gente acaba assumindo por compromisso de entrega, né? Faz parte do risco do negócio. Perfeito, Mas Oswaldo. faz parte. Faz parte do negócio, né? Faz parte do É negócio. por isso que a gente consegue se diferenciar, né? É diferente de uma empresa grande, está acostumada a trabalhar média, grande empresa, vem para pequena, ele chega no instante do projeto e ele abandona o projeto, É porque verdade. fica E a gente, economicamente inviável, entra num conflito, vira projeto, vira conflito judicial, né? é Na verdade. verdade. É é uma coisa que a gente evita todo o tempo. E a gente tem essa característica do compromisso, né? O compromisso é a palavra-chave para um projeto de pequena empresa de RP complexo dar certo. Porque Perfeito. conflito vai ter, problemas de prazo vai ter, problemas de solução vai ter. A questão é como você lidar com isso, né? A questão com se você vai simplesmente somar os números ou você vai pôr o seu compromisso à frente. Eu acho que esse é o grande diferencial da OCA. A gente coloca o compromisso à frente de tudo, né? Esclarecimento e bom senso, né? Bom senso, exatamente. Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, e com relação à mudança, né? Com relação à mudança de rotina, mudança de processo, isso sempre é uma coisa complicada, né? Porque é, todo mundo é muito resistente à mudança, né? A gente às vezes vê, eu tenho uma figura que eu às vezes gosto de lembrar, que é a figura da diferença, né? De pessoas que são como um sapão, né? O sapo, ele é psilotérmico, né? A temperatura vai aumentando, das coisas e ele não sente a mudança da temperatura e vai ficando. Então, se você colocar ele num caldeirão com água e fervendo, ele morre cozido lá dentro, não viu, né? E tem que ter e não percebe as mudanças, né? Então, quer dizer, como é que o ponto focal tem que agir diante dessas mudanças, né? Como ele deve ser o condutor dessas mudanças? Conta para a gente um pouquinho de como gerenciar essa rotina, essas mudanças. Mudança é sempre um tema relevante nas empresas, porque a empresa ela tem que mudar todo o tempo. A empresa que resiste à mudança, ela tá fadada ao fracasso total, porque o mundo está mudando muito rapidamente, então mudança faz parte. Agora, existe a questão da velocidade de mudança, e cada empresa tem a sua velocidade. Não adianta querer acelerar demais. Imagina assim, que você tem um carro X que anda na velocidade máxima de 170 km por hora, e você troca o motor dele e põe um motor turbo YX lá, 4.0, que chega a 350 km por hora. E aí você resolve andar a 350 por hora, o motor aguenta. Mas assim, a aerodinâmica não foi preparada para aquilo. O que vai acontecer? Na primeira curva você vai se espatifar, vai capotar. É isso que acontece, exatamente isso que acontece. Quando você acelera demais e a empresa não está preparada para absorver aquelas mudanças, o projeto fracassa. O projeto fracassa. Porque a resistência, existe o lado humano também, que é a resistência de uma mudança muito brusca. Porque empresa é formada por pessoas, né? E Verdade. as pessoas gostam do conforto, as pessoas não gostam de mudanças. Pode falar que gosta, mas não gosta. Estão sempre buscando um ponto de conforto. Então, mudança tira as pessoas do conforto. Então, pode tirar um pouquinho, mas não muito, né? Porque a resistência é tão grande que o projeto naufraga, que é comum isso acontecer nas empresas. Então, o ponto focal, ele tem que saber exatamente esse limite. Qual é a velocidade máxima que o projeto pode ter, sem, de forma que a empresa, qual é o nível de mudança que o projeto tem que ter, de forma que a empresa consiga absorver essas mudanças. Claro que no começo tem um impacto,
né, ter um desconforto, mas é um desconforto que ele é absorvível, é possível de ser absorvido pela empresa. Eu dou um exemplo de uma escada. Se você pegar uma escada, você vai ter que subir, sei lá, é um andar, né? Vamos supor 3 metros, né? E você, vamos supor que é um nível, é uma única, você não tem dois lances, você tem um lance só. Vamos supor que você tenha, naquela subida, você tenha, sei lá, vou fazer um chute aqui, 70 degraizinhos, né? De tantos centímetros de altura, e você fala, não, quero tirar os 70, eu quero pôr só no máximo 10 degraus para subir 3 metros. O que vai acontecer? A altura do nível de cada degrau vai aumentar muito, né? Algumas pessoas vão conseguir subir, as pessoas mais jovens, altas, as pessoas mais baixas ou idosas não vão conseguir subir. É isso que acontece numa empresa. Só que numa empresa, todo mundo tem que conseguir subir, porque senão a empresa não anda, porque os processos são dependentes. Então, o ponto focal tem que olhar para a cultura da empresa, tem que olhar para as equipes e ver qual a velocidade que eles suportam percorrer, né? Qual é o nível de mudanças que eles vão conseguir absorver. Mas também é assim, né? Você não pode pegar uma escada que tem 70 degraus e falar assim, não, vou pôr 150 degraus para ficar bem leve, né? Vai ficar tão demorada a subida que as pessoas vão cansar do mesmo jeito, né? E para a empresa é pior, né? Se você pôr uma mudança muito longa, só que o mercado às vezes não espera. Se você demorar muito para mudar, o mercado te atropela. Então, assim, a empresa também não pode ser muito lenta. Então, esse meio termo, esse ponto certo, é uma negociação entre a empresa que está implantando, que traz aí o conhecimento de mercado, e o ponto focal que está aí, conhece a empresa, a cultura dela, até onde ela pode ir, né? Então, nem muito, nem pouco. Aí o ponto de equilíbrio, eu diria que é o ideal aí para promover as mudanças, né? E um outro ponto que é o seguinte, né? As mudanças, o ciclo de mudança num projeto de RP não acaba com o final do projeto. Final do projeto termina uma primeira fase e as mudanças têm que continuar e o projeto vai evoluir muito depois. Talvez muito mais do que evoluiu nesses 6 meses de projeto ou 3 meses de projeto. Vai depender de como a empresa escalonou as mudanças. Mas não pode acabar aqui. A consultoria da OC pode sair do projeto, né? Mas, assim, o ponto focal tem que continuar tocando e o projeto tem que continuar evoluindo, porque não pode engessar aqueles processos como se eles fossem eternos. Porque a empresa não é eterna, a empresa tem que mudar, o mundo está mudando, então os processos têm que evoluir, tem que ser mais eficiente, mais econômico, e assim por diante, né? Então, mudança é um negócio que a empresa tem que se acostumar, faz parte do dia a dia. Perfeito, Oswaldo, bacana. Bem legal essa figura aí de linguagem que você usou aí das escadas, né? Perfeito mesmo. Entender esse grau é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Bacana. Bem, Oswaldo, uma outra questão, né? O ponto focal, ele é geralmente, né, na grande maioria das vezes, quando é contratado externamente ou mesmo, ele sempre está trabalhando para a empresa e para os clientes, né? Quer dizer, os clientes internos que ele tem, então os usuários do sistema e tudo mais, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: ele deve atender mais aos interesses dos usuários internos, né? Então, seus clientes, né? Ou do projeto em si, que às vezes tem essa relação aí nem sempre, né, como você falou, é uma relação de conflito, né? Como é que trata isso daí, Oswaldo? Vamos entender assim antes, né? Separar o projeto é aquilo que foi feito como sendo o melhor, o ideal, o mais interessante para a empresa, né? E aí, do outro lado, tem os departamentos, as áreas, são as pessoas, que são os clientes internos, que durante o projeto o ponto focal vai tentar atender, porque nem tudo está definido no projeto. O projeto é muito macro, né? Só tem as coisas mais macro. O detalhe vai ser discutido até muita coisa durante o projeto com as áreas afins aí, né? Eu penso assim, que ele tem que defender o projeto.
porque o projeto, eu diria assim, defender o que é bom para a empresa, né? Vamos entender o projeto como um projeto bom para a empresa, né? Vamos partir dessa premissa. Então, ele tem que defender o projeto, porque aquilo é bom para a empresa e bom para o negócio, né? Tem alguns pontos do projeto que pode ser desconfortável para alguns clientes internos, né? Então, o que o ponto focal tem que fazer, o papel dele, ele tem que olhar o projeto, ver o que é bom para a empresa, né? Claro que o projeto sofre adaptações, ele pode ter mudanças durante, faz parte, né? Ele pode descobrir que uma determinada coisa não é bom, numa discussão com o usuário, ele descobriu que não é bom, ele pode mudar o projeto, mas é o projeto. Quando tem alguns pontos de conflito do projeto e as áreas, ele olha o projeto, é bom para a empresa, ele tem que negociar com os usuários internos e defender o que é bom para a empresa. Não o que é bom para o João, para a Maria, para o Pedro. Ele tem que ver o que é bom para a empresa. Na pequena empresa é muito comum isso, a pessoa tentar atender o que é bom para o usuário, né? Não, o usuário falou que sem isso não vai funcionar, que sem isso não vai dar certo. Será? Entendeu? Então, e às vezes a gente fica refém, porque às vezes o ponto focal assume essa dor e fala, sem isso pode parar o projeto. E a gente às vezes fica meio refém e às vezes fica sem alternativa e às vezes a gente acaba fazendo para não gerar um grande conflito. A gente vai discutindo até um ponto que a gente acha que vai haver que o outro lado vai ceder. O outro lado é o ponto focal. Então, o ponto focal, o que acontece quando ele começa a atender muitos usuários, lá na frente ele tem um projeto todo fragmentado, todo desbalanceado. Vai atender mais aquele usuário que gritou mais e aquele usuário que gritou pouco vai ser mal atendido, né? Porque o outro puxa, vai haver um desequilíbrio no projeto, né? Não vai atender a empresa de uma forma muito uniforme, né? Então, e isso não é muito incomum, né? Então, na verdade, o nosso gestor de projeto, tem que ficar tratando o tempo todo esses conflitos, né? Porque às vezes o ponto focal não assumiu, não está exercendo o papel dele como deveria, ele assume o papel do advogado do usuário. E às vezes o próprio dono vai e defende o usuário também. Então a gente fica numa situação bastante difícil, a gente vai discutindo com bastante informação, trazendo aquilo que é prática do mercado, mas a gente vai até um limite que a gente vê que é possível negociar. Depois a gente acaba, na verdade, encontrando uma solução mediadora para as partes, né? Porque isso faz parte do nosso compromisso, porque senão o projeto se rompe, ele para por um detalhe que não é bom para o projeto, mas assim é melhor fazer do que romper o projeto inteiro. A perda de romper o projeto inteiro seria maior, né? E às vezes, aí o que acontece na prática, muitos projetos chegam no final sem um resultado ótimo ou bom, porque na verdade ele já chegou desequilibrado, né? E por isso que o papel do ponto focal de ter esse equilíbrio é muito importante, né? Quando ele não consegue estabelecer esse equilíbrio, o projeto não chega ao seu final com equilíbrio, né? Infelizmente. Mas isso faz parte do amadurecimento da empresa, né? Faz parte do amadurecimento do negócio. Errar faz parte, né? E aí ele vai para um segundo round, na segunda fase do processo, melhorando e corrigindo aquelas áreas que não foram bem atendidas, e assim vai, né? Eu acho que a pequena empresa demora um pouco mais para as mudanças, ele é mais resistente, né? E às vezes ele chega assim, não, eu quero que implante, que faz tudo, desde que essas coisas aqui continuem como está hoje. Então o cara não quer mudança. Aí ele quer manter um relatório que não faz sentido, umas planilhas que nada a ver, mas a gente às vezes faz como não que a gente acha que é o melhor, porque a gente entende que é um processo de amadurecimento da cultura da empresa. Sem aquilo, ele não vai para o próximo passo, ele vai impedir o próximo passo. Então, às vezes, a gente negocia com o ponto focal e acaba fazendo. E lá na frente a gente descobre, eles vão descobrir que aquilo não faz sentido, né? Porque o projeto vai ganhando volume, vai ganhando uma base de informação grande, eles vão descobrir que algumas coisas
que eram bons lá atrás, porque eles se viravam nos 30, conforme com aquilo que tinha na mão. Quando chega o RP todo integrado, com todas as áreas integradas, eles vão ver que algumas coisas já não faz mais sentido. Isso faz parte do amadurecimento. A gente que está acostumado a atender essas empresas sabe disso, né? E a gente acaba ponderando muitas coisas para poder o projeto ir em frente, né? Porque a gente sabe que o resultado lá vai ser bom lá na frente, né? Perfeito, Oswaldo, ótimo mesmo. Oswaldo, como você estava falando aí, né, dessa questão dessas negociações, é fundamental que o ponto focal ele seja o elo de comunicação com o projeto, né, com as pessoas, com os usuários, né, que ele tenha essa facilidade de comunicação. E às vezes, nem sempre o ponto focal tem essa facilidade de comunicação. Às vezes é um cara mais técnico e meio tímido, né? E acaba não se comunicando muito com os usuários, né? Isso, de uma certa forma, e os usuários todos podem sofrer com isso, né? Seria isso, Oswaldo? Isso é fundamental mesmo? Ou tem como driblar essa coisa, essa questão da comunicação? Então, é muito comum, às vezes, o ponto focal ele concentrar muito o projeto para si, né? Ele toma o projeto para si e, às vezes, ele mesmo, às vezes, acaba tomando decisões como o projeto fosse dele, mas o projeto não é dele. Esse é o primeiro erro de premissa. O projeto não é do ponto focal, ele não é dono do projeto. O projeto é da empresa. Então, esse é o primeiro grande erro. Então, o que acontece? Quando o ponto focal começa a decidir e definir, qual é o que acontece na prática, né? Que é o primeiro impacto direto, a resistência. Então, a pessoa que não participou, ela fala: eu não participei disso, não concordo. Não concordo. Quando isso, nós vamos saber disso na hora de pôr para rodar. Não, isso aqui não funciona. Ah, não, mas definiu mais para mim. Não funciona, eu não participei disso. Então, assim, quando não existe participação, não existe o compromisso, né? Vai ocorrer a resistência. Então, o ponto focal ele tem que ter na mente que ele não é o ponto fim decisor do projeto, ele não é o ponto final, ele é o meio, ele é um meio de condução do projeto, ele é um condutor. Ele não é o motor que empurra o projeto, ele é o condutor. Então, ele tem que mediar com a equipe de implantação, a equipe técnica, e tem que mediar com os key users, as áreas envolvidas. Ele tem que negociar todo o tempo, né? Essa comunicação é muito importante, né? É muito importante. Quando ele não se comunica, ele acaba tendo que decidir muito. Quando ele decide muito, gera resistência do outro lado, que não houve participação, né? E às vezes não é tanto resistência, às vezes ele decide muito baseado na cabeça dele, nas teorias que ele tem na mente do que é bom para a empresa, na prática às vezes não funciona. Na prática, quando vai por aqui na prática, fala, isso aí não funciona. E não funciona mesmo, né? Porque às vezes o cara que está no ponto focal, ele tem algumas teorias que na verdade não refletem a prática, a cultura da empresa. Então ele tem que ser um meio, um fio condutor. Ele não é o conector final, né? Ele é o fio condutor. Então ele tem que conectar as duas partes. Esse é o papel principal dele, né? E aí negociar para que o projeto chegue ao fim dentro de uma condição que seja razoável e boa para a empresa. Dentro de um prazo razoável também, né? Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, essa importância do ponto focal, ela realmente é fundamental. E a gente vê que, às vezes, um projeto começa com um determinado ponto focal e o cara está indo bem no projeto, mas alguma coisa acontece, né? Um evento externo que não era nada previsível no projeto, de repente, o ponto focal sai do projeto, né? E a gente fica sem o ponto focal. A pergunta é como lidar com isso, né? Como a gente pode tratar essa questão? Bom, a mudança de uma liderança num projeto do lado da empresa, ela é impactante para a empresa
e ela é impactante para a gente que está implantando, porque a gente perde aquela conexão que às vezes estava bem alinhada, né? Claro que às vezes a mudança pode ser positiva, né? Tem o outro lado, né? Mas vamos pensar no caso, o outro caso. Quando a mudança é positiva, está tudo certo, né? Vamos pensar no outro caso, que a mudança, o ponto focal estava indo muito bem, estava muito bem alinhado, aí de repente muda e chega um outro com outra visão, né? Que é o que acontece, né? Que para a gente é muito impactante, porque você tem uma linha de projeto, tem uma velocidade, os prazos todos alinhados, e às vezes chega uma outra pessoa com uma outra visão, né? Que quer, de repente, fazer melhor, quer mostrar resultado, e aí, na verdade, ele impacta o projeto, né? Então, essa mudança ela é bem crítica para o projeto, principalmente quando a pessoa que entra traz uma visão diferente. Aí nós, que somos a parte contratada, temos que trabalhar esse lado, né? Temos que trazer para esse novo ponto focal histórico do projeto, temos que, às vezes, muitas vezes, renegociar coisas que foram negociadas lá atrás. Para a gente, o impacto é grande, para a gente estar implantando. E, às vezes, é um retrocesso do projeto, né? Porque às vezes o ponto focal resolve mudar o caminho. Não, nós não vamos pelo caminho A, vamos pelo caminho B. E aí ele decide que ele sente naquela necessidade de fazer diferente, né? E aí para a gente isso traz impacto. Muitas vezes ele atrasa o projeto ou tumultua o projeto. E essa interlocução desse novo ponto focal com o cliente interno é muito importante nesse momento de mudança. Se ele não souber fazer isso, vai impactar mais ainda o projeto. Então, assim, tumultua um pouco, mas faz parte. Às vezes, a visão que ele pode trazer pode ser boa para o projeto, né? A gente não cerceia essa entrada do novo ponto focal. Às vezes, ela é inevitável, a pessoa saiu da empresa, né? Já aconteceu em vários projetos nossos. E para a gente tem uma tratativa de, de tratar tratativa de tratar é redundante, né? Mas é isso, de tratar essa questão, né? Quando haja mudança, a gente tem que a gente acaba tendo um envolvimento maior da gerência de projeto. A gerência de projeto às vezes tem que estabelecer uma comunicação com a diretoria da empresa quando está muito conflitante, quando o projeto desanda ou muda muito de rumo. Quando muda muito de rumo, o projeto, para a gente, ele encarece o projeto. Sim. Você acaba tendo que refazer, mudando, ele encarece muito o projeto. E às vezes o novo que está entrando não tem visão do produto, você tem que treinar o novo. E às vezes isso entra no nosso custo, não é cobrado. Entra no nosso custo porque a gente entende que é necessário para o bem do projeto. Então, nós sempre tentando contornar com base, olhando o resultado lá, o resultado final, a entrega do projeto, o resultado final para a empresa. Então, assim, aí vale aquela coisa do nosso compromisso, né? Mas o impacto tem para todos os lados, né? Então, vai depender de muito como é o perfil desse novo ponto focal, né? Porque cada ponto focal vai ter uma visão diferente, vai ter um estilo diferente, vai ter uma velocidade diferente, né? Um é mais concentrador, um é mais mediador, um é mais comunicativo, outro não é. Então, vai depender de qual foi essa mudança. Mas existe casos que a mudança é positiva, que a mudança é necessária. Às vezes tem casos que a mudança é provocada por ser necessária. Faz parte do projeto. Isso faz parte de um projeto, né? É comum, principalmente quando um projeto se alonga, isso não é muito incomum, não. Perfeito, Oswaldo. Bacana. É bacana, Oswaldo. Tem que estar preparado sempre para as mudanças, né? Então, uma coisa que eu fico pensando dessas mudanças, né? Que a gente está sujeito o tempo todo a mudanças e as pessoas saem, entram. Como a gente consegue fazer essa preservação do conhecimento, a gestão do conhecimento, né? Que ferramentas a gente pode disponibilizar e também que ferramentas os nossos clientes têm para que ele possa preservar esse conhecimento, né? Bom, vou dar uma visão que é mais idealista,
mas que é difícil de se aplicar na pequena empresa, né? A visão mais idealista, ideal, que acontece em grandes projetos, onde você tem equipes grandes, né, envolvidas em projeto do lado do cliente, é você fazer a documentação dos processos internos, né? Ou isso já existe, que é raro acontecer, ou você pode documentar o processo baseado no uso do RP, o processo da empresa. Isso teria que ser um atributo do ponto focal, na realidade, ou de alguém lá dentro para fazer, porque a gente não tem, a gente nem coloca no custo da gente ir lá para documentar o processo. A gente até poderia fazer isso, mas assim, é muito melhor eles fazerem essa documentação do processo, porque eles estão lá, eles têm essa visão. Então, assim, esse é o ideal, eles fazerem essa documentação de processo. Mas lembre-se que uma documentação, os processos da empresa não são estáticos, são dinâmicos, mudam muito. Então, quando você cria um manual, na hora que você está acabando, já mudou, né? É sempre assim, já mudou. A gente tem esse problema no RP, a gente não consegue fazer uma documentação, porque quando termina já está mudando, toda semana está mudando. Então, é muito difícil hoje, no mundo de hoje, você criar uma documentação estática num processo que é extremamente dinâmico. Então, qual é a solução para isso, né? Você falou em preservar o conhecimento. Preservar o conhecimento está na cabeça das pessoas, certo? O que é ruim é quando está na cabeça de muito poucas pessoas, de uma pessoa. Aí essa pessoa sai, acabou, levou o conhecimento embora, que às vezes acontece numa empresa, né? O que você tem que fazer é distribuir esse conhecimento com o máximo de usuários possível. O que normalmente é feito, cada departamento da empresa tem o que se chama de usuários principais, os key users. O cara que conhece os processos de cada área, sub-área, o departamento, não necessariamente um key user por departamento, mas pode ser um key user por tipo de processo diferente. Não tem problema. Depende da empresa, do negócio, né? Capacitar esses key users virar agente multiplicador do conhecimento. Então, numa segunda leva, mudou o funcionário, quem tem que dar o treinamento? Não é a OC mais, não é a contratada, é o key user. Ele tem que dar esse treinamento. Ah, mas ele não sabe, não documenta. Documenta. Ele tem que documentar o treinamento que foi dado para ele. Isso é uma tarefa interessante. Ele documenta e aí ele multiplica, porque senão a empresa vai ficar toda hora chamando a OC, custa, né? Vai chamar a contratante, custa, e às vezes tem que ser ontem o treinamento, e às vezes a OC não tem um consultor livre para ontem, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o melhor é que os próprios key users, ou até o ponto focal, quando a empresa é muito pequena, o ponto focal, ele dá os treinamentos, porque esse conhecimento fica dentro da empresa. Os processos, o treinamento, fica dentro da empresa. Então, vamos supor, amanhã sai um key user. O ponto focal vai lá e cobre, por exemplo, né? E assim por diante, né? Quanto mais pessoas você permear o conhecimento, mais difícil dele ir embora. É mais ou menos essa lógica. Entendeu? Perfeito, Oswaldo. Bacana.